Bem-vindos! Eu sou o mediador Matheus Fernandes, sou estudante do 7º semestre no Bacharelado em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Essa é a mesa Cidade e Mato e os Movimentos da Vida, uma mesa em formato de podcast produzida para a 4ª edição do evento Cidades em Transe, promovido pelo projeto de pesquisa Margens, Grupos em Processo de Exclusão e suas formas de habitar Pelotas, vinculado ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, GEUR. O evento Cidades em Transe e a pluralidade do morar nasce como um espaço para discussões e trocas de experiências na construção de saberes entre o público acadêmico e não acadêmico. E nessa primeira edição, online, pretendemos compartilhar debates e gerar discussões acerca dos múltiplos significados do morar, nos mais diversos contextos. Para nós, a cidade não é uma obra acabada, mas está em constante reconstrução, em fluxo. É formada por diferentes saberes, concepções de mundo, nas relações, nos jogos de poder, em seus contextos específicos. As formas de morar e habitar mudam de pessoa para pessoa, de não humano para não humano. E essas diferentes formas se complementam, se opõem, se aproximam e distanciam, dando movimento às cidades. Reitero que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário que está disponível no site do evento. Contrabando de emociones, contrapunto del tambor, contrabando bando sur, pa' que baile la canción. No hay aduanas en la mente de un guancho tecnicolor, liberando la conciencia, sincopando el corazón. A proposta dessa mesa é de gerar reflexões a partir de uma abordagem de diferentes relações que se constituem da confluência entre terra, pedra, bichos, pessoas e o fazer morada. Para tanto, teremos 5 convidados especiais que vão nos contar um pouco de suas vivências e pesquisas relacionadas ao tema, nos evidenciando uma pampa pluriversa, com caminhos, seres e moradias diversos que compõem os campos, as águas, as ruas e as diferentes paisagens de nossa morada-mãe chamada Pampa. Desde já, agradecemos pelo aceite e participação em nosso evento. Era boi, marcha boi, marcha boi, marcha boi, volta boi, volta boi, volta boi, volta. Começando a nossa mesa de debates, o nosso primeiro convidado é o Daniel. O Daniel é doutorando em antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e ele nos preparou um áudio bem bacana, trazendo narrativas do seu interlocutor Camilo, para pensarmos nos caminhos da Pampa, nos caminhos das tropas de gado, na relação dos campeiros que moram na cidade e de seus modos de vida que se reconfiguram nesses espaços. A terra é a morada da vida. Assim inicia o livro da antropóloga Beatriz Herédia, que etnografou as relações dos camponeses da zona da mata pernambucana com a terra. Podemos pensar então que uma riqueza de vidas é enterrada na construção de uma selva de pedras. Mas será que o concreto consegue controlar essas vidas? Conforme escreveu o antropólogo Tim Ingold, numa estrada asfaltada ou de concreto, mesmo o mais resistente dos materiais não pode resistir para sempre aos efeitos da erosão e desgaste. A superfície asfaltada, atacada por raízes por baixo e pela ação do vento, chuva e geadas por cima, eventualmente racha e se espedaça, permitindo as plantas crescerem através dela. Portanto, onde quer que olhemos, os materiais ativos da vida estão vencendo a mão morta da materialidade que tenta tolhê-los. Nesse sentido, que o termo cidade-mato propõe pensar a existência de outras cidades, outras formas de viver a urbe pelas experiências de quem a habita, sejam elas pessoas, bichos ou plantas.
consiste em olhar a existência de uma diversidade de vidas que ocupam as beiras das calçadas, bem como olhar para as raízes por baixo do asfalto. Assim que em Pelotas, antigos caminhos indígenas, banhados, várzeas e matos, vêm aos poucos se tornando construções de concreto. Em seu projeto de distanciamento da ruralidade em vistas a uma cidade que se quer moderna, vem tornando impossível a existência de bichos e plantas e até de pessoas pelas ruas, numa suposta perspectiva de dominação da natureza e controle dos cidadinos humanos e não humanos. Os caminhos que hoje cruzam carros e motocicletas foram outrora sovados pelos cascos de bois e cavalos que margeavam a cidade em direção às charqueadas e, depois, aos frigoríficos localizados nas barrancas de São Gonçalo. A experiência de seguir o antigo caminho das tropas na cidade de Pelotas se deu a partir das memórias do Camilo Pereira, campeiro e artista plástico, que na infância e na juventude morava com os pais na rua Cidade de Rio Grande, hoje bairro Balsa, por onde as tropas de gado bovino passavam em direção ao frigorífico Anglo, destino final da criação de gado nos campos pampianos. Camilo fala que até alguns anos atrás, a região atual do bairro Navegantes era tudo mato, tendo uma casa que outra. Ele viveu a vida inteira ali, onde intercalou o artesanato em madeira com serviços campeiros nas estâncias da região. Eu nasci em Pelotas, sou de Pelotas, mas tive uma vivência no campo. E tive a oportunidade, Deus me deu um dom de ser artista plástico, sou escultor em madeira. Então, eu tenho o privilégio de representar no meu trabalho a lida do campo. Nunca deixei dessa vida de lidar com os animais e viver um pouco na minha área e outro pouco no campo. Até porque isso aqui é uma aula que eu tenho, porque eu nunca estudei, sou autodidata. Então a minha experiência toda no meu trabalho surgiu do campo. E eu tenho muito orgulho de representar, através do que eu faço, a lida do campo, do homem do campo, que hoje é importante, né? A gente mostrar para as pessoas a maneira do homem do campo trabalhar, como se veste, enfim, todas as maneiras que a gente possa passar para o meu trabalho, do meu trabalho, representar o homem do campo, para mim é uma satisfação. Nunca deixei do campo, já trabalhei em vários lugares no campo, um pouco no campo, outro pouco na minha arte, porque, como eu falei, a minha experiência toda é no campo, entendeu? É de onde eu tiro todo o meu trabalho, o meu movimento dos animais. Isso aí é um estudo que não tem fim. Então é através disso aí, do campo, que eu retrato minhas esculturas. O artesão possui uma chácara no Passo dos Negros, onde cria cavalos, sendo, como ele disse em uma conversa, uma forma de fugir do forno da cidade. Essa chácara aqui é onde eu estou lá entalhando, daqui a um pouco eu venho para cá de tarde lidar com os animais e me faz muito bem fazer o que o cara gosta. Camilo teve uma infância marcada pelo cotidiano das tropas, que vinham em direção ao frigorífico Anglo e cruzavam em frente à casa de seus pais, na Avenida Cidade de Rio Grande. As tropas vinham de vários lugares, como ele mesmo diz. Sapado vinha de Canguçu, Piratini, vinha por cima. Saiu lá na Barbuda, lá, ó. Vinha tudo lá pela Barbuda, lá. E atravessava Fernando Osório e vinham sair ali passando da União Gaúcha, onde tem uns apartamentos ali, tinha uns eucaliptos grandes, assim, tinha 2 eucaliptos grandes na porteira, naquela rua ali, não é essa rua que passa na frente da União. Aqui tinha uma olaria, onde tem o posto de gasolina. E aqui, logo aqui assim, tinha 2 eucaliptos mais enormes, grandes.
aqui era um campo que as tropas que vinham de cima, de Cano do Sul, aqui era o paradouro. Tudo que a tropa chegava ali, parava para depois vir embora. Ali era um paradouro. As tropas vinham lá da São Francisco, sim, passavam naquele pontilhãozinho lá, né? Aqui era tudo campo, tinha arame assim, e a estrada aqui vinha por aqui. Aí desembocava aqui na Avenida Cidade do Rio Grande, e vinha por aqui. Quando chegava na volta ali, as tropas vinham, subiu a Tiradentes e entrava nesse portão. Aqui tinha um portão. O andar lento das tropas, cansadas da longa jornada, o grito dos tropeiros, o latido dos cães, gerava encantos à infância vivida naqueles campos. Aquilo custava passar, a gente ficava, eu ficava olhando assim, ó, aquilo me encantava, né? A tendência já da coisa, né? Sim, sim. Porque quando nós morávamos ali, a minha mãe, o meu pai trabalhou na fábrica de tecido aqui. Aqui na Garibaldi ali. Sim. E a outra é a Xavier Ferreira, fica entre... Tá, mas a minha mãe sempre foi, acho que foi uma mulher assim sabe, já ela costurava e tinha leitaria, tirava leite, fazia, então a gente se criou meio nessa coisa aí. Então a gente se mudaram dali porque ali era muito apertado, ali já, sabe, tinha bastante vaca, então pra cá já tinha muito campo. Aí eles já se mudaram pra cá porque tinha mais espaço, largavam as vacas pra lá, pra baixo e só ia buscar de tardezinho. E aquilo era boi, não parava mais de passar boi ali, né? E aí nós torcendo que os boi corressem, desse volta, fizesse, né, sabe, porque às vezes acontecia, estouro, sabe, dá um estouro assim e eles voltavam correndo de volta tudo pra trás. E a gente era bonito, eu gostava de ver aquilo, né? Portanto, a partir da fala do Camilo, podemos conhecer outra possibilidade de viver a cidade, que, em resiliência ao asfalto, aos prédios, aos condomínios e à cidade-mercado, procura coexistir junto aos bois, cavalos, pássaros, cães, campos e matos, rios e histórias. Nesta constância constante da vida tropeira, tropa estendida na várzea pastando no ar, faz-me lembrar de uma feita num quarto de ronda, quando eu cantava em silêncio pro gado escutar. Quem me vê fazendo frete nesse arrabalho sem fim, picaneando um mouro magro, pisado dos balancins, não diz que eu fui fazendeiro, que eu tive sebo no rim, e esta história que hoje conto, que é minha e de tantos outros, é mais ou menos assim. Dando continuidade às discussões entre campo e cidade, rural e urbano, mas tendo em mente que não há uma linha fixa, nem uma fronteira que delimite esses espaços, convidamos o professor Cristiano Silva da Rosa, do curso de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas, para nos falar sobre o projeto que eles vêm desenvolvendo com os animais de uma comunidade do município. E nos fala também um pouco sobre as relações de afeto que se estabelecem entre humanos e animais que coabitam nesses espaços. Olá, me chamo Cristiano Silva da Rosa, sou médico veterinário formado aqui na UFPEL, pós-graduado aqui também. Então atuo no hospital veterinário e também no ambulatório Ceval, que chamamos assim um ambulatório que temos de atendimento para a comunidade em vulnerabilidade social, que é cadastrado naquela região ali próxima ao porto. Perfil de pessoas que procuram o atendimento, né? Nosso serviço ali, que é um serviço, vale a pena dizer, totalmente gratuito, que o curso oferece, é uma comunidade que antigamente vivia próximo àquela
ponte da saída para Rio Grande, e que eles foram, alguns anos atrás, então, alocados em casas, né, feitas pela prefeitura. Então, são essas pessoas, a maioria delas trabalha com reciclagem, né, então tem carroças, então obviamente a grande maioria possui cavalos como propriedade, e foi aí inclusive que surgiu o projeto dessa necessidade de atendimento veterinário para essa comunidade que não tem condições de procurar, né, um auxílio privado, e tampouco não existem outras alternativas públicas, né, gratuitas que pudesse abranger, atender, no caso, esse tipo de comunidade. O hospital, nosso hospital veterinário da faculdade, ele fica no campus universitário do Capão do Leão, então isso também dificulta um pouco quem precisa e é morador aqui da cidade, né? Esse deslocamento. Então, basicamente o perfil é desses, né? De pessoal que trabalha com reciclagem, a grande maioria, e claro, né? Toda a comunidade que vive, né, nesse entorno ali. Todos são cadastrados, né, previamente. Temos uma assistente social que trabalha junto com a gente, com os professores do curso. Nós somos 2 professores da área de pequenos animais e mais 3 professores e um técnico veterinário da área de grandes animais. A gente percebe nesse projeto uma relação muito forte da parte rural dentro da cidade, né? Então as pessoas possuem, além dos cavalos, muitas vezes porcos, galinhas, né, pôneis, ovelhas e até animais menos comuns, né, coelhos e outros tipos de animais de estimação ou de produção, né? E acabam levando para o atendimento, ainda que o nosso foco maior seja cães e gatos, da parte que trabalha eu e a professora Marlete, e equinos, né, cavalos, para a parte que atendem os outros professores. No entanto, a gente acaba atendendo qualquer demanda que chegar ali, nem que seja numa forma de orientação ou de auxílio, né? Basicamente, essas pessoas buscam, então, atendimento para os seus animais, e como o projeto existe há muitos anos, já se criou um grande vínculo da comunidade com quem atua no projeto. Então a gente já conhece a grande maioria do pessoal que está cadastrado, eles nos conhecem, então existe uma relação muito próxima, assim. E com frequência, inclusive, eles elogiam o nosso projeto e a maneira como são atendidos lá, fazendo até comparação com os atendimentos tema público com as pessoas, né? Então eles nos colocam sempre de uma forma muito grata pela disponibilidade, pela maneira em que a gente atende essa comunidade. Mas às vezes vai além do atendimento do animal, né? O atendimento às vezes acaba sendo, muitas vezes ali também, uma forma de interação e de atenção desta comunidade por outras pessoas que não convivem ali no ciclo, né, naquele meio. Com relação à relação da comunidade com os seus animais, a gente percebe que existe um vínculo muito grande, não só dos animais de trabalho, como os cavalos, né, que são usados muitas vezes para trabalho, a preocupação em manter os animais saudáveis. Quer dizer, por esse tempo todo do projeto, você percebe que existe um cuidado, uma preocupação com a prevenção também por parte deles. Então, muitas vezes, alguns animais vão apenas para tomar vermífugo ou alguma vacina como prevenção de doenças. Isso é uma parte muito importante, né? Mas é claro que a gente atende, como qualquer setor veterinário, qualquer setor da saúde, né? A gente também atende animais em enfermidade. Então, frequentemente a gente promove algum tipo de educação, né? Junto com as ações que a gente faz comemorativas e também com uma forma de arrecadação de alimentos. Muitas vezes a gente aproveita e promove palestras ou algum tipo de informação
para que essa comunidade cresça nesse sentido, né, em relação à saúde, que a gente hoje trabalha com saúde única, né? E só para contextualizar, esse projeto iniciou, como eu comentei no início, com uma busca por atendimento dos cavalos, por serem lá no início, né, há mais de 10 anos atrás, a questão do trabalho, como uma ferramenta de trabalho deles. Contudo, a grande maioria possuía outros tipos de animais, como cães, gatos, porcos, enfim, como eu já comentei. E então esse atendimento que se iniciou exclusivamente para manutenção dos cavalos se estendeu e hoje, como eu disse, atende todas as espécies que chegam ali, né? Pra não vender pro salame, veio também quando eu vim. Foi pra charrete o meu ouro, que antes fechava couro por cima dos alegrins. Laguna Merín te siento, temblando en mis venas adentro, mangangaces y chicharras volando, siento soy naturaleza. E a nossa próxima convidada é a Juliana. A Juliana é mestranda em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas, é historiadora e nos apresenta um pouco do seu campo de pesquisa e narrativas de suas interlocutoras, Rosângela e Juliana também. Narrativas essas sobre os barcos casas e sobre uma pampa que é praticada e feita nas águas e nos campos banhados. Bom dia a todas e todos e todes. Sou Juliana, sou mestranda em Antropologia pela UFPEL, faço a graduação. Sou formada em História também pela UFPEL. O nome do meu projeto é A Cidade Feito um Rio, Jaguarão nos Limites do Impossível. É um título baseado, primeiramente, na obra de Aldir Garcia Chilé. E eu comecei, na verdade, essa pesquisa, na volta do Rio Jaguarão, para pensar as relações da cidade com as águas, e em específico o rio. Então, a partir desse momento, comecei a fazer um pequeno mapeamento de ruas e de possíveis interlocutores na beira do Rio Jaguarão. Chegando ali, então, comecei a fazer fotografias no primeiro momento e depois, sim, começando os primeiros contatos, principalmente com os pescadores, Mas o que o Matheus está me propondo nessa mesa é falar um pouco do último campo que eu fiz, e pensar, na verdade, esse modus vivendi a partir das águas, desse modus vivendi aquático, como eu tenho denominado e tenho pensado. Bueno, em primeiro lugar, é uma família, família Dias, onde a Dona Rosa, que é a figura central dessa família, Dona Rosa é a presidenta da colônia Z25 de pescadores de Jaguarão, e ela funda a colônia dos pescadores, e tem uma figura muito importante, principalmente na luta com relação à visibilidade das mulheres pescadoras. E aí, então, eu consegui conversar com algumas dessas pescadoras, eu tenho relação mais próxima com a Rosângela e o Santiago, que é um casal, mas também quero trazer aqui vou ler um pequeno trecho de uma entrevista que fiz com a Juliana, também Juliana, também pescadora, nora também de Dona Rosa, e que traz uma vivência muito interessante para pensarmos que uma pampa sendo ocupada e praticada de uma maneira distinta e particular, daquela que a gente costuma ver, nos livros oficiais de história, ou que nos contam, Essa pampa é ocupada tanto pelos campeiros e campeiras, e aí em campos lisos, campos de pedra, campos dobrados, mas essa pampa também é ocupada a partir de sua água. E aí tem toda uma particularidade. Por quê? Porque geralmente essas pessoas vivem em torno de 20 a 30 dias ou até mais, dependendo da demanda e dependendo do que lhe falta, de sustento, a sua moradia se transforma no seu barco,
falando, né, então, das águas, eu tive, então, com a Rosângela, né, na sua morada, que é o barco. Ela tem um barco significativamente grande, perto de outros barcos, né, e com todo esse tipo de equipamento tecnológico, ela, posso imaginar, ela tem televisão, com TV a cabo, com antena, né, para pegar os canais. Como é que eles entram nesse local? Eles têm uma permissão, tá, de uma granja, e nessa granja, então, tem também gado e muitos pássaros, mas o gado bovino também tem uma interconexão com eles, porque se houver algum alagamento nos campos, né, se o campo fica banhado, no caso, né, inclusive dá para fazer pescas em campo banhado, conforme a Juliana vai nos relatar, e eles também fazem o manejo desses animais. Então, vocês vejam, essa pampa é uma pampa, não é do universo único, é uma pampa do pluriverso que está pensando, então, nesse mundo, nessas multiplicidades, que essa é a grande reunião de vidas, porque tínhamos, então, os pescadores com o peixe, vários pássaros, né, galinha d'água, marreco, muita vaca, enfim, uma multiplicidade, um pluriverso, né? Mas, então, eu conversando com a Rosângela, ela me disse que é assim, né? A habitação é o barco, todos os barcos têm nome. Posso dizer que o barco é uma extensão, né, da casa, é a extensão, é a casa, porque ficam majoritariamente ali. A pesca dura 9 meses, né, quase o tempo de uma gestação. De 20 ou de 30 em 30 dias, eles vão até a cidade. Então, no barco casa, né, que eu estou dizendo, ela tem, então, um fogão, tem tudo normal, como uma casa, igual uma casa. Tem onde dormir, tem cama, tem televisão, tem lamparina, tem luz, tem tudo ali eles puxam ali, tá? O barco é a motor, né? Esse barco que eles dormem, né? No caso, que fazem as refeições. E é muito interessante porque na época que está muito muito grande a pesca, que ela demora muito para voltar para casa, ela inclusive contrata uma outra senhora só para ficar limpando e fazendo a refeição. Então tem uma trabalhadora doméstica que faz essa manutenção para eles, né? Eu falei, então, com ela e eu perguntei, mas como é que é essa vida de pescador, né? Então, ela diz assim, essa vida de pescador é um trabalho solitário, porque se tem 2, 3 barcos, que é muito, né? Às vezes as pessoas se desencontram, porque sai cada um para um lado para pescar, e só vem depois da noite, quando os barcos chegam, né? Então, a vida, ela relata aqui, a primeira coisa que ela me diz, é que é uma vida muito solitária e um trabalho muito complicado, né? Porque tu tem hora para sair para pescar, mas não tem hora para voltar. Tu não tem hora nem para comer. Ela falando. Por exemplo, cada peixe tem que terminar de uma vez, porque senão vai voltar no barco para comer. Porque nem sempre a gente sai no barco grande. Às vezes a gente sai de caico. Depende se a pesca é na lagoa ou é no banhado. Bom, para finalizar, então, pensar esses caminhos da pampa não é só caminhos feitos a cavalo, não é só caminhos feitos na planície longa, na longura, o campo que não tem nada, o campo desabitado. Não. Esses caminhos também são feitos pelas águas, e águas fluídas, águas com muito conflito também, com certeza, mas também existe uma pampa sendo praticada, inventada, vivida e ocupada por essa comunidade de pescadores e pescadoras, né? E também quero fazer menção aos areieiros, que também ocupam, né, as águas, esses caminhos aquáticos, a partir do seu modo de fazer, esse fazer saber, né, de extração de areia. E, claro, o modo de saber fazer da pesca artesanal, que, diga-se de passagem, é um modo de saber fazer já quase em extinção, né? Está aí um patrimônio da nossa pampa, né? São campeiros de água, né? Como disse a Juliana, né? Vamos recorrer a essas redes. Enfim, eu acho que está aí, né, a nossa ideia de pluriverso muito bem colocada, né?
pelas interlocutoras, né? Muito bem, né, expressadas. Quando eu pergunto, então, para Rosângela, eu digo para ela: Rosângela, isso aqui tu reconhece como uma pampa? E ela me diz: sim, isso aqui é a pampa, é tudo isso aqui. Esse é o nosso modo de viver. É isso, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho, porque realmente pensarmos nesses lugares, né, que estão aí, que muitas vezes são invisibilizados, né, mas que existe muitas famílias, muitas mulheres, né, ocupando e praticando diariamente essa nossa pampa, né. Muito obrigada. Laguna Merina hermosa, chiquilina de mi pago matreira. En llovizno temporales tem crespas, cual maroto y bravío. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E amarrando as discussões ao final, temos a mediação de Marcos Negrão, doutorando em antropologia pela Universidade Federal de Pelotas, com a Patrícia Rosa, bacharel em antropologia pela mesma universidade, que é a nossa última convidada e que vem amarrando às margens toda a discussão proposta até agora. A Patrícia nos apresenta o seu trabalho de conclusão para pensarmos na relação dos cachorros de rua com o fazer morada, que é o que veremos na história da cachorra Valdirene. Olá, sou Marcos Negrão, doutorando em antropologia na Universidade Federal de Pelotas e tenho como convidada a antropóloga e trabalhadora na área de saúde, Patrícia Rosa, que realiza uma pesquisa etnográfica num bairro na periferia urbana de Pelotas. Através de seu trabalho etnográfico, a Patrícia pôde refletir a respeito dos animais não humanos e seu direito à cidade, mais especificamente o direito à rua. Seja bem-vinda, Patrícia, e nos fale sobre como você desenvolveu sua pesquisa e viu a ampliação do seu ingresso no bairro através da relação que você estabeleceu com duas interlocutoras muito especiais. Bem-vinda, Patrícia. Oi, Marcos. Então, quero agradecer o convite e compartilhar com vocês parte dos resultados do meu trabalho de conclusão de curso no bacharelado em antropologia na UFPEL. O título do meu trabalho é Etnografia de Mediações e Negociações entre Moradores Humanos, Agentes de Saúde e Cães, na Periferia Urbana de Pelotas, RS, sobre guarda compartilhada, o direito à rua e os afetos multiespécie. Então, eu trabalho na área da saúde, em um bairro de periferia da cidade de Pelotas, que dei o nome fictício de bairro do Cipó. Minha pesquisa etnográfica trata das relações de humanos e não humanos, e especificamente os cães, numa antropologia da cidade. No bairro, há animais nas ruas, em algumas delas vemos cavalos, ovelhas, né, gatos, muitos cães, e também outros ratos, baratas, escorpiões, que aparecem principalmente no verão. Ao percorrer as ruas do bairro do Cipó, vi os cães soltos nas ruas e alguns doentes, em parte compartilhava da ideia de que não cuidavam dos animais, já que somos influenciados pelo meio em que vivemos, né? Mas isso, por outro lado, me intrigava, ficava aquela pergunta, será mesmo? Então, nesse bairro, há uma rua central asfaltada, de circulação de carros, motos, charretes, bicicletas, pessoas, animais. É uma rua considerada de perigo para todos, inclusive os animais. Foi atravessando essa rua que vi pela primeira vez a cadela Valdirene e seus filhos, que a seguiam. Então, conseguimos descobrir de quem eram os cães, e a partir daí passei juntamente com a dona cuidar dos animais. Assim a chamo na pesquisa, dona. Então, uma situação etnográfica que possibilitou meu ingresso em campo foi quando as cadelas foram castradas com a ajuda de uma protetora do bairro pelo convênio que existia da prefeitura com a SOS Animais. A dona foi levá-la para castrar e nesse dia, Valdirene, na descida do carro, fugiu. Eu a encontrei no outro dia, numa rua longe do bairro, e a levei para casa. Então, Valdirene era muito arredia e desconfiado. No outro dia, quando eu a encontrei, tudo havia mudado. Valdirene se mostra diferente, aceitando que me aproximasse dela, fizesse carinho, passou a confiar em mim e uma interessante rotina se estabeleceu. Todos os dias pela manhã,
ela e as suas 2 filhas que permaneceram com ela, Goda e a Lemoa, começaram a me esperar todos os dias na entrada do meu trabalho. Eu abri a porta do carro e lá estavam as 3 parceiras, mal me deixavam sair do carro. Eu dava ração, carinho, e elas iam embora, e depois voltavam na hora que eu ia embora. Com o tempo, elas passaram a me acompanhar no trabalho. Através das cadelas, também comecei, então, a ter um maior contato com a comunidade fora do meu local de trabalho. Eu comecei a andar sozinha na área em que as cadelas transitam, e também elas, né, circulavam comigo onde eu ia. Por exemplo, quando eu precisava ir a algum lugar no bairro para o trabalho, elas iam atrás. Então, as pessoas vinham, conversavam comigo sobre elas, se admiravam por elas me esperarem e contavam sobre os seus animaizinhos. Perfeito. Patrícia, não tem como não ficar encantado com a Valdirene e suas andanças pelo bairro, né? O senso de liberdade e de direito à cidade que estão impregnados em sua trajetória questionam, né, a maneira como nós geralmente pensamos a cidade e o morar a partir das relações que são estabelecidas somente entre humanos e humanos. Mas quando envolve assim a relação entre humanos e não humanos e o fazer a cidade, percebemos que os animais não humanos são, de certa maneira, postos no lugar à margem. Então, como é que o seu trabalho reflete sobre isso? Sim, então a minha etnografia é uma etnografia das margens, né? Como nos diz o antropólogo Auger, numa antropologia da cidade. Para o autor, os atores da margem, citadinos sem cidade, ocupam um lugar à parte, precário, mas exemplar nos movimentos que fazem a cidade. Então ele fala das pessoas que vivem em lugares com dificuldades, como de infraestrutura e serviços, e em condições precárias, como vemos em algumas regiões de periferia, mas que fazem movimentos das cidades. E aqui, então, eu incluo que, assim como os humanos, existem os animais às margens com direito à cidade. Pois a gente vive numa sociedade ocidental em que, para cuidar dos animais, preconizamos que eles devem ser retirados do livre convívio com os humanos. E a justificativa para isso é para manter o bem-estar do animal. Só podem estar os cães na rua, com guia e com seus donos. Perfeito, Patrícia. E a partir dessa sua experiência, né, nesse bairro periférico aqui de Pelotas e a sua observação, né, da relação desses moradores que estão em situação econômica e socialmente desfavoráveis e os animais não humanos, como é que você se daria essa guarda compartilhada que você apresenta nesse trabalho, no seu trabalho? Então, com o tempo passamos a desenvolver uma guarda compartilhada de cuidados. Descrevo, então, agora uma segunda situação etnográfica em que passei a dispensar às cadelas parte dos cuidados previstos na lei de posse responsável. Então, as cadelas já tinham sido castradas e eu administrava remédio para vermes de 3 em 3 meses, remédio para pulgas e carrapatos, e conversei com a dona sobre a situação delas na rua. Na época, a dona tinha o pátio aberto na frente e tentou fechar uma parte do pátio no fundo. Então, ela fez um muro de madeira com um portão, mas não resolveu o problema das cadelas, porque elas saíam para a rua, elas faziam buracos embaixo do muro e saíam. Em coleiras não ficavam e nem ao ideal, elas não se submetem à vontade dos humanos. Então, com o tempo, a dona conseguiu fechar a frente da sua casa, com um muro, portão grande, mas a Valdirene continua a acompanhá-la na rua. Então, desde o início, eu e a dona dispensávamos cuidados a Valdirene e filhas nessa guarda compartilhada. Qualquer medicação que eu dava às cadelas, comunicava a ela, ou dava para ela administrar. Todas as vezes que eu as levava na veterinária, a dona ia junto. E quando me perguntavam quem era o responsável, era no seu nome. Até hoje é assim com a Valdirene. A Goda foi adotada, a Lemoa faleceu, e hoje qualquer alteração na saúde e no comportamento da Valdirene, nos comunicamos por WhatsApp. Passei a ver, então, uma outra realidade. Aconteceu em campo outras situações que reforçou isso. A realidade dos donos que gostam, sim, dos seus animais, que fazem o que pode ser insuficiente comparados aos preconizados em lei. Falo dos donos que não têm nem para si, muitas vezes, mas que amam seus animais, que vivem com dificuldades, fazem bico para sobreviver, ou têm famílias muito grandes, onde é difícil até mesmo cuidado com os humanos. Eu não sou contra a lei de posse responsável, né, nem poderia, mas os cuidados são onerosos e essa parte fica a cargo dos donos.
Nos bairros, a noção de posse ou de guarda responsável inclui outras formas de relação entre humanos e cães, além das previstas em lei, né? Por meio do cuidado, da proteção mútua, do acompanhamento de ciclos de vida de animais e humanos, inclui o direito aos animais serem livres, a andarem na rua, a conviverem com outros animais e humanos, a viverem sua animalidade. As leis que nos são impostas, né, muitas vezes elas não incluem todas as formas de pensar e viver. Perfeito. Sabe, Patrícia, uma das situações que chamou minha atenção ao chegar aqui em Pelotas foi observar uma certa tolerância das pessoas na cidade em relação aos animais não humanos em situação de rua. Em cidades onde vivi, como Belém e São Paulo, geralmente esses animais são expulsos dos estabelecimentos, né, com a desculpa de que podem afastar e atrapalhar a clientela. Mas aqui em Pelotas, nos locais onde estive, não somente, né, os donos e funcionários dos estabelecimentos não afastavam os cães, como os próprios clientes acabavam fazendo carinho ou dando comida. Então, neste caso, especificamente, são chamados cães comunitários, né, que podemos ver circulando nas áreas do entorno do mercado público, na Praça Coronel Pedro Osório e no Laranjal, por exemplo. Então essa é a minha observação a partir da minha circulação em áreas centrais da cidade. Mas o seu trabalho apresenta uma grande circulação de humanos e não humanos nas ruas de regiões periféricas aqui de Pelotas. Essas ruas são espaços, digamos, liminares, né? Ora representando abandono e perigo, ora denotam também o senso de liberdade dos animais não humanos nessas áreas situadas às margens da cidade. Então, como é que as ruas nessas áreas periféricas fortalecem e ratificam os vínculos entre humanos e não humanos para você? Então, esses animais que tu mencionou, os cães comunitários, são animais que foram abandonados ou são frutos da procriação desses. São protegidos por uma lei estadual, a guarda responsável por animal comunitário. Eles não têm dono e são cuidados por pessoas da comunidade. Os cães que menciono no meu trabalho são cães que, mesmo tendo dono, este o deixa andar pelo bairro. São chamados animais semidomiciliados. É menos frequente em alguns bairros no centro da cidade, mas todos os cães são domésticos. Essa situação de animal na rua, especificamente os cães, é contrário à lei de posse responsável do município. Também quero lembrar que muitos dos animais que andam soltos nas ruas dos bairros são animais que muitas vezes são abandonados por pessoas que lá vão de carro para descartar seus pets e que as pessoas da comunidade acolhem e cuidam como podem. Já o perigo que tu mencionas existe para todos. Perigo de sofrerem, causar acidentes, se envolverem em brigas, serem maltratados pelos humanos, de pegarem doenças, mas eu lembro que o perigo, ele existe para o humano também. Todos nós estamos sujeitos a situações de perigo na rua. Como lembra da mata, a casa é sinônimo de amor e a rua de perigo. Mas o mesmo autor também comenta que não existe uma posição estática, absoluta. Ao contrário, ela é dinâmica e relativa, que na casa pode haver situações conflitantes e perigosas, e na rua podemos encontrar grupos de pessoas que têm a rua como sua moradia. Nela também pode haver sujeitos que atuam como humilhantes e que em casa são pai de família, né? Então, o meu trabalho ele mostra que os animais têm vida social. A Valdirene tem uma rotina de acompanhar a dona nos lugares onde ela vai. Valdirene interage com outros cães, no sentido de proteger a dona. A mesma relação ela estabelece comigo quando andamos pelas ruas do bairro. Valdirene passeia pelo bairro sozinha. No verão toma banho de valeta. No inverno toma banho de sol e se roça na carniça no campo, incomodando a todos pelo cheiro. Às vezes chega coando para avisar que chegou. Sempre fica à minha espera. Quando tiro férias, com o tempo ela para de ir. Mas quando retorno, vejo Valdirene voltar. Busco discutir nesse trabalho o direito dos animais, o direito à rua. A rua pode ser perigosa para todos, humanos e não humanos. Esses últimos precisam de nossa proteção para estarem na rua. Cada animal tem a sua particularidade. Por exemplo, a Goda não gostava de viver como a mãe. Ela tinha medo, ou por trauma, ou outro motivo. Assim como da mata, relativizo o perigo da rua. A rua também pode ser uma oportunidade de vida. Quando se coloca, por exemplo, filhotes numa caixa próxima a uma escola, é uma chance de vida, pois sabemos que crianças adoram animais.
Um cão doente na rua tem a chance de ser resgatado e tratado. Se estiver trancado dentro de um pátio, se o dono não tem condições de tratar, ele provavelmente vai morrer. Então, a rua tão perigosa pode ser a chance de vida, e os humanos tão perigosos também pode ser a chance de vida para esses animais. Muito bom, muito obrigado, Patrícia. Parabéns pelo seu trabalho. Fiquei muito feliz por poder conhecer sua pesquisa e iniciar esse diálogo. Muito obrigada, eu que agradeço, então, pela oportunidade, né, de participar, e também estou à disposição para outras conversas a respeito. Bom, espero que tenhamos ajudado as pessoas que estão ouvindo esse podcast a refletir que o viver, o morar e fazer a cidade não se constituem apenas das relações estabelecidas entre humanos e humanos, mas também das relações e vínculos estabelecidos entre humanos e não humanos na cidade como um todo. Pensar a cidade e suas margens é olhar para todos os entes que a constituem. Obrigado e até a próxima. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E por falar em cachorro, sei que existe lá no morro um exemplar. Nossa mesa está chegando ao fim. Mas antes, nós gostaríamos de saber se você já pensou Pelotas dessa forma? Você já havia pensado numa pampa pluriversa? E nessas intersecções entre campo e cidade? Nas moradas e no processo de fazer morada, que podem se estabelecer em diversos ambientes, relacionados às águas, aos campos banhados, com diferentes seres e que nem sempre são edificadas? Como foi a mesa para vocês? Deixem seus comentários. Eu sou o Matheus Fernandes e este foi o podcast Cidade Mato e os Movimentos da Vida. Agradecemos a nossos convidados, nossos parceiros que tornaram este evento possível, a todos os ouvintes, as comissões técnica, organizadora e científica do evento e ao nosso querido amigo Sebastian Jantos pela sua linda música disponibilizada para essa mesa. Agradecemos também as contribuições de Eric Barreto e as dicas e conselhos de Guilherme Aderaldo que nos ajudaram na produção desse podcast. O evento Cidades em Transe é uma promoção do projeto de pesquisa Margens, Grupos em Processo de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas, coordenada pela professora doutora Luíse Prado Alfonso, vinculada ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, GEUR, na Universidade Federal de Pelotas. Reitero que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário disponível no site do evento. Acompanhe o projeto da NRC Lida Campeira no Facebook Lidas Campeiras no Alto Camaquã ou no nosso blog, o link está na descrição. Muito obrigado. Contrapunto del tambor, contrabando, bando sur, pa' que baile la canción. No hay aduanas en la mente de un guancho tecnicolor, liberando la conciencia, sincopando el corazón.